Salve, salve, amados! Sejam todos bem-vindos. Eu sou Paulo Dragan e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre ancestralidade, né? O que é isso? Então, dentro do contexto, né, espiritual, energético, também trazer essa visão mais aberta, mais ampla, mas primeiro falando do que é a ancestralidade, né? A ancestralidade é autoconhecimento também. É você conhecer e reconhecer de que existiam outros seres e forças que tinham ferramentas, tinham um contexto social, histórico completamente diferente do nosso e ainda assim fizeram entregar o seu melhor aqui. Por mais que a gente discorde disso ou não, a gente tem uma visão diferente, mas né, todo mundo está aqui fazendo o seu melhor e eu não tenho dúvidas disso. Então, ancestralidade. Ancestralidade é algo fundamental para a gente entender que hoje, literalmente, a gente só pisa nesse chão, a gente só tem essa vida porque alguém caminhou aqui antes, né? Então, os nossos pais, mães, avós, nossos bisas, datas, todo mundo que veio antes de nós, né, exerceu o seu papel. E aí foi fundamental para que cheguemos até aqui, né? Para que nós pudéssemos estar aqui presentes e aí realizando, vivendo nossa vida. E existe uma questão que ocidentalmente, né, é muito diferente da maioria das culturas orientais, por exemplo, de que a gente enxerga os ancestrais, até mesmo os vivos, como algo ruim, algo menor, algo pior, né? Você tem aí na cultura de massa, nas mídias, nos filmes, né, no entretenimento, você tem a retratação da pessoa de idade, idosa, como alguém que dá trabalho, alguém que já não serve mais para as coisas. Então, uma cultura de necessidade, de pressa, de que assim, cabo velho e se inicie logo novo e tal, e sem o respeito, sem a devida reverência e sem a devida valorização de quem esteve aqui antes de nós, né? Então, todas as linhas espirituais, né, que eu pelo menos tive proximidade, vão retratar de maneira positiva, vão fazer uma reverência a quem veio antes, né? Lembrando, claro, né, de que se imagina em 2023, com o boom tecnológico que a gente tem, a globalização, você podendo em 24 horas estar do outro lado do planeta, você tendo uma comunicação instantânea com uma pessoa por vídeo, tendo aí diversas tecnologias disponíveis, diversos recursos à disposição, tudo isso a gente enfrenta ainda questões que são muito antigas e que estão aí enraizadas numa sociedade há muito tempo e que tem melhorado, né? Tem melhorado sem dúvida, num contexto geral. Nem tudo são rosas, né? Mas até mesmo as rosas, como eu costumo dizer, possuem espinhos, né? Então tudo não tem uma visão um lado só, né? Tudo que a gente tem pode ser mais complexo. Então eu recomendo aqui para quem não fala, pode ser bobagem, e poxa, gente velha, pessoa que veio antes da gente, poxa, meu pai, meu avô, eu não sabia nada que estava fazendo, não tinha isso. Vamos fazer um exercício bem simples. Se pelo menos se a gente tirar um ancestral seu, seja masculino, feminino, qualquer um, se a gente tirar um ancestral seu, você estaria aqui ouvindo esse vídeo agora? Você não existiria.
isso já é muita coisa. Agora vamos pegar, eu me coloco nesse lugar, tá? Eu, durante minha adolescência, minha infância ali, né, pelos livros de fantasia, pela mídia, pelos jogos, né, os videogames, jogos eletrônicos e tal, eu achava lindo e maravilhoso. Nossa, como deveria ser bom, se tivesse uma máquina do tempo eu voltaria aos tempos, porque a gente tem uma visão, né, romantizada do feudalismo europeu, né, como é que fala? Do que era a Idade Média. Esqueci agora o termo certinho lá. Mas achando que todos eram reis e rainhas, né? Não tinha plebe, não, né? Só existia, né, a corte na antiguidade. Então você imagina se hoje para você pode ser desafiador, complicado, manter, sustentar, né, uma vida, né, confortável, adequada, com os seus eletrônicos, seus confortos, seus aparelhos, aquilo que você tem disponível. Imagina o que era não ter sequer eletricidade. Teve algum ancestral seu que viveu sem eletricidade alguma. Já imaginou o que é viver a partir do momento que a luz surge, e aí no momento que ela sai, que ela se põe, você não saber o que vai acontecer, né? Então, se a segurança hoje é algo que é bem complexo, mas é algo que em muitos lugares, né, nas grandes capitais principalmente, e no rural ainda tem toda uma complexidade. Se hoje em dia é uma questão longe de solução, que busca-se uma melhora, mas está longe de solução, imagina o que era. Por que você acha que as pessoas tinham uma média de vida de 30, 35 anos? Isso assim, pro finalzinho da Idade Média. Por quê? Por que se morria tanto? Não se tinha aquele rolê assim, a gente fantasia, vê, filme, série, livro, jogo, né? A gente fala, nossa, mas devia ser tão legal, a natureza mais e tal. Bom, as pessoas jogavam, não tinha privada. Você tem ideia do que é viver uma vida sem um vaso sanitário? Isso é um luxo, um conforto que, né, se a gente voltar aí umas 6 gerações, assim, a não ser que você seja uma pessoa muito abastada, você talvez tinha um conforto ali, mas o que a gente tem hoje, não. Imagina o que era você precisar ir ao banheiro, o que era dentista. A única coisa que o dentista fazia era tirar o dente para você não morrer de dor, entendeu? E é o que a gente tem hoje disponível de recursos. Então é enxergar e reconhecer a força, né, que se a gente tem hoje um ambiente, uma educação, uma cultura, toda uma complexidade de confortos, de oportunidades, se dá muito a quem passou aqui antes da gente. E aí, num contexto em que a gente engloba em reencarnação, a gente passou em outros momentos também. Mas, poxa, imagina o que era. Se a gente for fazer um exercício de longa distância, você ia até a idade da pedra, o que era, imagina, tudo podia te matar, literalmente tudo podia te matar, e aí, poxa, só acabou o breu, e aí agora, né, eu não sou mais né, já não era muito predador, mas agora é que eu não sou mesmo. Então, né, desde que a gente descobriu, inventou a roda, o fogo, a eletricidade, né, a manutenção, o manuseio de metais, a pólvora e tudo mais, desde que a gente teve aí na sociedade esse crescimento, essa evolução, quantas coisas, né, os nossos ancestrais não passaram. Então, se a gente voltar alguns anos,
pessoas pelo menos na nossa cultura aqui, né? Pessoas de pele escura, pessoas de pele preta, né, negra, como você quiser colocar, não eram vistos como seres humanos, eram vistos como animais de trabalho forçado. Isso aí, entendeu? Não dá 150 anos, não dá 200 anos. E assim, se a gente for ver as notícias, não dá meses, né? Brasil, e não só Brasil, né? Assim, vamos colocar de que a escala global, generalizada, de toda uma cultura, uma população, não existe de maneira explícita hoje com chibatadas e tudo mais. Mas a gente tem exemplos aí, para quem não está sabendo, não tem notícia. Eu estou falando aqui em agosto, finalzinho de agosto de 2023. Busca aí, questão acho que foi maio, abril, junho, alguma coisa assim. Até não só um caso, mas alguns casos ainda de escravidão, de trabalho escravo forçado e etc. no Brasil. Então, assim, não acabou, ainda acontece. E agora você imagina quando isso era lugar comum, que não era uma vida, você nascer e crescer dentro de uma senzala, né? Morrer dentro de uma senzala, ou de um navio sendo, né, traficado como mercadoria. E aí, né, isso eu tô falando de alguns, né, de alguns séculos, décadas atrás. Então, imagina que não era experiência disso. A gente precisa ter o respeito e a honradez e a reverência de agradecer por quem passou por aqui antes de nós, né? Nossa ancestralidade, ela ainda vive, ela ainda se manifesta, ela ainda está presente em quem nós somos, né? Dentro de nós, ao nosso redor. Então é algo que eu vejo como muito bonito, por exemplo, nas religiões mais tradicionais, por exemplo, e aí das que eu tive contato, né? Então, desde o budismo, que tem aí suas milhares de vertentes, e todas as que eu conheci traziam uma reverência, uma consciência sobre uma ancestralidade e o respeito a ela, assim como as religiões afro trabalham também com não só nessa reverência, nessa honradez, nesse reconhecimento dessa força ancestral, assim como o xamanismo. Você vai ver basicamente manifestado na humanidade assim de uma maneira de consciência, de presença, de espiritualidade presente, manifestada todo esse zelo, esse cuidado, esse carinho, essa reverência com a ancestralidade, que é parte de quem somos, né? Então, eu, assim como você, somos a soma de nossos pais, né? Fomos educados, criados, formados pelos conceitos e ideias deles, e aí viemos nesse trabalho de gerando os nossos próprios conceitos, ideias, manifestações na matéria, na vida, de quem nós somos. Mas é importante trazer essa noção de respeito, de honradez, de alegria também, de gratidão por quem já passou por esse chão antes de nós e que auxiliou a tornar esse mundo um pouco melhor. Lembrando que, né, nada é uma coisa só. Então a dualidade sempre existiu, né, o bem, o mal, a luz, a treva. Então tudo tem seu lugar e tudo né, é perfeito como é. Né? Se a gente pode melhorar para que seja melhor, né? Se a gente pode desenvolver, crescer dentro para manifestar fora, que maravilha, pois os nossos descendentes, aqueles que vêm depois de nós, poderão ainda desfrutar ainda mais da vida, das oportunidades, da liberdade e se aprofundar ainda mais em questões como essa
Então, eu honro, reverencio e agradeço a toda a sua ancestralidade, a todos que passaram nessa terra antes de nós, com muita alegria e gratidão. Espero que esse vídeo tenha te auxiliado de alguma maneira, tenha trazido alguma visão diferente. Comenta aqui embaixo, diz o que você achou, como é pra você, o que você aprendeu nessa vida, né? O que você já viu aí também de distorcido, nossa visão mais ocidentalizada, de que quem está aí um pouco mais avançado na caminhada, ou que já passou por aqui, não foi tão bacana, mas na verdade isso é só uma ilusão, pois todo mundo fez o melhor que pôde, independente de como. Então, deixa o seu curtir, agradeço muitíssimo se chegou até aqui, compartilha, se inscreve, tá bom? Isso ajuda muitíssimo aqui o trabalho. Do meu coração pro seu. Namastê.